Tem a pipoca. Caio, geralmente tem a banca do INEP, eles têm um documento que eles falam quem que é a banca, sabe? O pessoal compartilhou também, como que eu posso... Tá, deixa eu reformular. No site do INEP tem uma parte lá que fala sobre a banca. Fala alguns trabalhos que eles fizeram, algumas coisas relacionadas à apresentação dos médicos, entendeu? Aí cada médico que você for clicar no perfil, vai ter uma lista de coisas que ele já fez. Mas o pessoal também compartilhou e em breve eu estarei montando um esquema para vocês dos doutores que fazem parte, tudo certinho, tá? Só tô terminando de organizar pra mandar um. É porque é muito, assim, não é que sejam muitos doutores, é porque são muitos trabalhos e muitos desses doutores têm trabalhos que são das mesmas áreas. O exemplo de reanimação neonatal são quantos doutores? Todos são três, né? São três: Dr. Maurício, Dulsan e Tiago, se não me engano. São esses três doutores. Aí, protocolo Spike. Protocolo Spike tem um cara que tem três trabalhos de protocolo Spike. Então, aí a gente vai fazendo. Então, baseado na banca e nas apostas, né? Apostas, porque tudo é aposta. Mas nas que estão, que, assim, pode ser que realmente venha. Matheus, se quiser Bora, começar, bora começar? Já ia falar já. sem mais delongas, né? Olá, pessoal. Meu nome é Matheus, sou revalidando. Peço permissão a ler o card. Um, dois, três, começando. Bora, pessoal. Hoje nós vamos dar reanimação neonatal, tá? Que é nada mais, nada menos que a intervenção para restabelecer a respiração, a circulação adequada do recém-nascido ao nascer, né? Mas por que reanimar? Mas é óbvio que, poxa, Matheus, tu botou uma pergunta dessa? Não, mas cara que tem que reanimar, por quê? Porque 90% eles respiram espontaneamente. 10 precisam de estímulo. E de 1% vai precisar da reanimação neonatal. Essa pergunta aqui ela ficou meio estranha, né? Por que reanimar? Vou deixar o menino morto lá. Não, não, vamos reanimar o menino para ele voltar e ele viver a vidinha dele. Então, 90% nasce normal, respira normalmente. 10% eles precisam de um estímulo. Um tapinha, um esfregaço nas costas, com bastante atrito. E 1% precisa de reanimação. Campeamento do cordão umbilical. O tardio, o normal. Com menor que 34 semanas, você vai campear de 30 a 60 segundos. Você vai esperar 30 a 60 segundos e clampeia. Maior que 34 semanas, você já campeia mais do que 60 segundos. Deixa ali 1 minuto e 10, 1 minuto e 20. Não precisa deixar muito tempo, não. E o imediato, que seria o inadequado, seria menor que 30 segundos, tá? Que é indicado reanimação, quando tem reanimação neonatal. Entenderam? Menor que 34 semanas, 30 a 60 segundos. Maior que 34 semanas, 60 segundos. Maior que 60 segundos. Se campear menor que 30 segundos, é sinal que vai ter reanimação neonatal. Objetivos e causas. Os objetivos: ventilação eficaz, oxigenação adequada, circulação eficiente, prevenir a hipóxia, que a hipóxia pode levar a uma lesão cerebral, e reduzir a mortalidade neonatal. Esses são os objetivos da reanimação neonatal. As principais causas: asfixia perinatal, prematuridade, infecções
neonatais. Aspiração de mecônio acontece muito, tá? Sofrimento fetal, também outro que acontece muito e cai muito nas provas. E malformações. Também cai muito nas provas, mas... Não, cai nas provas, mas não é tanto. Sinais e sintomas e exame físico. Sinais e sintomas, ele vai sentir apneia, que vai ser a respiração bem irregular, não vai conseguir respirar ou então não respira. Cianose, ele vai ficar bem azulzinho, quase roxo. Ausência de choro, bradicardia e hipotonia, tá? Exame físico, vai aparecer batimento menor que 100 batimentos por minuto. Aqui já para reanimação, tá, gente? Aqui não é de um recém-nascido normal a termo, não. Aqui é já para reanimar. Respiração ausente ou irregular. Hipotonia, cianose cerebral. Reflexos fracos ou ausentes. E retrações intercostais e subcostais. Matheus, aumenta um pouquinho o volume seu. O pessoal falou que tá muito Meu, baixo. Uhum. acho que assim tá melhor. Tá melhor? Pra mim, do outro jeito também tava bom, mas... Ficou melhor? Acho que é. Oi, oi, som, testando. É o carro da pipoca. É, o pessoal tá falando que tá normal agora. Deixa. Então bora lá. Tá falando, Uhum. tá normal, então bora. Que a coisa também dá... Essa, vou falar. Não, colocar foninho também que ajuda a tirar o som externo, essas coisas. Sim. Então voltando. Sinais e sintomas: apneia, respiração irregular, cianose, ausência de choro, é, ausência de choro, bradicardia e hipotonia. Exame físico, você vai encontrar um paciente com frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, respiração ausente ou irregular, hipotonia, cianose central, paciente já sem conseguir respirar, e você vendo ele mudar de cor, literalmente ele muda de cor, reflexos fracos ou ausentes e retração intercostais ou subcostais, tá ok? Exames laboratoriais, quais são os que vocês podem pedir? Vocês podem pedir pós-estabilização, tá? Depois que vocês estabilizarem o neném. Exame, gasometria, lactato, glicemia, hemoglobina, gasometria e pH, né, no caso, hemoglobina e hematócrito, PCR, leucócitos, bilirrubina e eletrólito. Aí o que é que vocês vão ver? A gasometria e o pH. Vocês vão ver se tem hipoxia ou asfixia. Vai botar com acidose e o pH baixo. Lactato, vocês o motivo vai ser a hipóxia tecidual com lactato aumentado. Glicemia sofrimento neonatal com hipoglicemia. Hemoglobina e hematócrito, vocês vão achar uma anemia e o hematócrito baixo, que vocês vão ver que vai ter perda sanguínea e a oxigenação está baixa. E não, né? PCR leucócitos, PCR vai estar aumentado, ou vai ter uma leucocitose ou uma leucopenia. Isso aí vai depender se pode ter uma infecção no PCR, que o PCR vai demonstrar, e o leucócito pode demonstrar sepse. Bilirrubina alta vai mostrar uma hemólise.
E eletrólitos vão ter alterações, vai mostrar os distúrbios metabólicos, tá? Conseguiram entender aqui o motivo? É mais fácil vocês decorarem o exame e o motivo de cada um que vocês vão pedir. Lembrando que o exame vocês só vão solicitar após estabilização. Nunca vão solicitar antes, porque se vocês não agirem em questão de minutos, o bebê leva a sistolia e vai levar à morte, geralmente. Aqui, ó. Então, o exame seria só para uma avaliação pós-procedimento. Então, Exato. o bebê se estabilizou, ok, vou solicitar para ver como que tá a questão de acidose dele, como tá a gasometria, como tá... Por que ele aconteceu isso, entendeu? Se não tiver causa mecânica, pensar numa causa infecção, alguma questão assim. E exames de imagem. Vocês podem pedir ultrassonografia transfontanelar, quase não sai. E radiografia de tórax. Radiografia de tórax, você vai ver a aspiração, você vai fazer a aspiração do mecônio. Se tivesse, você vai ver na radiografia. Doença da membrana hialina e pneumotórax. Aí você vai avaliar as complicações, né? E na ultrassom, hemorragia intraventricular, edema cerebral, e aí você vai avaliar as lesões neurológicas que podem ser causadas por hipóxia. Tá ok? Mandei um joinha aí para saber se tá tudo certo. Se estou indo rápido demais. É porque essa parte, ela é mais só para Pessoal, vocês saberem que para que serve a reanimação, mas o passo a passo vem já já. isso é só para ver possíveis complicações de igual o ultrassom transfontanelar. Seria para ver se tem hemorragia intraventricular, para ver se houve alguma complicação, entendeu? Durante o procedimento. Se houve alguma perda, se teve uma Do hipóxia por muito edema. tempo. Uhum. O pessoal tá entendendo, pode prosseguir. Pronto, classificação e diagnóstico. Classificação vai ser o RN bem vigoroso, ele respira, ele chora, tem bom tônus, não precisa de reanimação. Sofrimento leve, respiração irregular, vai estar abaixo de 100, vai precisar de um estímulo e de suporte. É aquele que vai dar um sustinho em vocês, mas vai dar certo. E o grave, o recém-nascido, o RN, ele vai estar com a apneia menor que 100 graus e vai estar com VPP. Vai precisar de ventilação com pressão positiva. É pressão positiva, né? Sim, é ventilação com pressão positiva. Ventilação com pressão positiva. VPP. E o VPP. Esses são a classificação dos três. É o vigoroso, que é o tá tranquilo, favorável. Sofrimento leve, que ele vai dar um sustinho em vocês, mas vai voltar. E o RN grave, que vai ter que fazer praticamente a reanimação, os passos da reanimação. E esse daí pode chegar até a precisar de adrenalina, às vezes na massagem cardíaca, pode precisar também de intubação. Mas logo logo a Isso. gente chega nessa parte. Explica como faz certinho. O diagnóstico clínico. Por quê? Porque é clínico. Vocês vão ver ali na hora. A frequência dele vai estar baixa, a respiração vai estar baixo, ele não vai receber o tônus dele. O que é o tônus? Ele vai estar caído, você vai mexer ele vai parecer um boneco de silicone. Então, é totalmente clínico. Você vai ver e vai olhar, pô, preciso fazer alguma coisa. Aí você vai avaliar se está vigoroso, leve ou grave e fazer as condutas. Diagnóstico, diferencial, tem aspiração de mecônio, sepsis neonatal, membrana hialina, pneumotórax, malformações pulmonares. Acho que a gente falou antes esses daí. Aspiração de mecônio,
sepse neonatal, membrana hialina, pneumotórax, malformação pulmonares. E de alto risco seriam aqueles, diagnóstico de alto risco seriam aqueles de prematuridade, sofrimento fetal, que ingeriu mecônio, aspiração de mecônio, malformação, diabetes materna. Então, já são gravidez que tem um risco alto e que pode levar a ter um RN grave. Entenderam? Prevenção e complicação. Prevenção, aqui eu botei os fatores de risco também, faltou eu escrever aqui. Prevenção, pré-natal adequado, você vai monitorar ele bem certinho. Quero saber aí, que vocês botem aí no chat aí, quantos pré-natais são o ideal para... Quantos pré-natais que a gestante tem que fazer no habitual? Isso, habitual. Urra! Ó, o pessoal tá rápido, no mínimo 6. Menina, mal deixaram eu gaguejar. Já mandaram? Mínimo 6. Boa, gente. Boa, gostei. Aí vocês vão, monitoração fetal no parto, assistência neonatal, qualificada, né? Identificação de gestão de risco. Quando você identifica que é uma gestação de risco, vocês têm que é como se mandasse para ela a gestante para outra ala, né? Eu vou encaminhar, você está a gente identificou que você está com a gestação de risco. Agora você vai ter um acompanhamento mais delicado, vai fazer mais exames, vai ter encaminhar para alto risco. Então, e equipe treinada no parto. Treinada para quê? Para qualquer tipo de situação, para reanimação, para tanto da mãe, tanto pro neném, para tudo. Fatores de risco, prematuridade, sofrimento fetal, infecção materna, parto prolongado, diabetes materna e hipertensão gestacional. A diabetes materna e hipertensão gestacional, eu acho que vocês já sabiam, né? Infecção materna, se pegar em alguma, prematuridade, sofrimento fetal e parto prolongado. São fatores de risco. As complicações podem ser encefalopatia hipóxico-isquêmica, convulsões, paralisia cerebral, hemorragia cerebral e morte neonatal também, tá? Infelizmente. Aqui as condutas e tratamento. Conduta. Neonato que vai precisar do VPP, qual é? É o menor de 34 semanas que vai precisar com o FiO2 a 30%, maior ou igual a 34 semanas, ar ambiente. Controle térmico vai ter que estar maior que 23 graus Celsius, tá? Menor que 34 semanas, vocês colocam um saco plástico. Limpa, tira tudo o que está úmido, coloca o saco plástico para quê? Para conservar a temperatura do neonato. Monitorização cardíaca a todo momento, suporte respiratório e UTI neonatal. Cirurgia vai ser se tiver uma malformação, hérnia diafragmática, atresia traqueal. Mas lembra, só completando, a cirurgia é após a estabilização do bebê. Igual. Você não Primeira coisa, você vai fazer a reanimação, depois, estabilizou um pouco, faz a cirurgia, mas seria para as complicações. Exatamente. Vocês só fazem depois que o bebê estiver estável. E o farmacológico,
Adrenalina. Esse aqui eu queria ter deixado em branco. Eu queria Adrena... perguntar pro pessoal para saber se eles estão tão espertos. Lembrando que a Adrenalina. adrenalina é na última linha. E geralmente é na via umbilical, só intrometendo o Matheus. É a última linha de Isso. tratamento, assim, se você fez tudo. Ou o batimento dele tiver com uma frequência menor que 60. Aí vocês podem prescrever adrenalina também. Lembre que é 0,01 miligrama quilograma. Ou até 0,03, dependendo do protocolo. Mas na última prova caiu 0,01. Você tinha que fazer a conta. Caiu na questão de anafilaxia. Lembrar disso. E ele com a frequência menor que 60 também, né? Adrenalina, como tu já falou, soro fisiológico, 10 ml, intravenoso, com indicação de hipovolemia. Acidose grave, o que é que você vai dar? Bicarbonato, 1 a 2, esse aqui eu não sei o que é não, gente. É quilograma e intravenoso. Glicose 10%, caso tenha hipoglicemia, intravenoso 2 ml quilograma. Isso aí mesmo, Patrick. Isso é o cara. Tem coisa que a gente não sabe, não, gente. A gente também é estudante. Não tem como tá. Eu vou estar inventando palavra para vocês, não. Surfactante, 100 a 200 miligramas quilograma, intratraqueal, se tiver prematuridade. Aí agora sim vai para a parte que vocês tanto estão esperando. Reanimação, o procedimento é passo a passo para vocês, tá? Prestem bem atenção, porque Essa é a parte mais importante da aula. Agora sim que... literalmente, até a cachorra concordou. Esse aqui vai ser com as diretrizes atuais, tá? Tá atualizado. Vamos lá. Na hora que o bebê nasceu, a gente tem que fazer 3 perguntas. Ele é a termo? Ele tá com bom tônus? O que é bom tônus? Eu falei para vocês. Ele tá com movimento, ele tá se mexendo, essas coisas. Ele não tá igual um boneco de silicone. Ele tá respirando, ele chora. Então, hipotônico, ela tá. Sim. Uhum, isso mesmo, É. Renato. Lembrar do bebê reborn. Exatamente. RN a termo 37 a 41 semanas. Bom tônus, movimento ativo. O bebê ele se movimenta sozinho, sem você ter feito nenhum estímulo nem nada. Respira ou chora, vai ter resposta imediata. Boa noite, Sheila. Chegou na hora certa. Começamos agora. Se sim, essas 3 perguntas for sim, você vai fazer cuidado de rotina. Qual é o cuidado de rotina? Contato pele a pele, você vai secar e remover os campos úmidos, vai ter o campamento do cordão umbilical, no mínimo 1 minuto, vai passar um pouquinho, pode deixar passar um pouquinho de 1 minuto, e aleitamento na primeira hora de vida. Se não, se ele for menor que 34 semanas, vocês vão começar os passos iniciais. Aí a gente criou um mnemônico. A gente não. O nosso gênio de óculos aí, queridinho, Túlio, ele criou um mnemônico para poder ajudar. Pode sim por ali. Prover calor, secar, posicionar, aspirar e estimular. Prover calor. Prover calor em quem? Em neonatos menores que 34 semanas, com saco plástico. Mas para ver Secar. calor, só te intrometendo. Lembra que a sala tem que estar numa temperatura agradável, mais ou menos 28 graus, assim, pelo Maior menos. que 20.
3 graus na Uhum. temperatura. Lembra, a sala tem que estar uma temperatura agradável. Não pode estar fria a sala. Então, desligar o ar-condicionado, tudo. E deixar a sala quente. Aí Tem vocês vão ser. locais que. Pode falar. Já desliga os ares, certo? É, e secar o paciente também, remover todos os campos úmidos dele. Exatamente. E outra coisa, tem locais que quando já sabe que vai ter. Já sabe que vai ter reanimação, onde eles colocam o bebê já é aquecido. A caminha dele ali ela já vem já aquecida com um saco para um saco não, um plástico por baixo e coloca o bebê ali e ele recebe a temperatura, né? Daí o que é que a gente vai fazer? Vai secar o RN, vai posicionar a cabeça dele em leve extensão e aspirar se tiver necessidade. Aqui vocês fingem que é um aspirador, tá? Não é uma antena não, tá? Finge que é um aspirador. Estimular a respiração dele. Como é que a gente pode estimular a respiração dele? Vocês podem colocar ele na palma da mão, ou então ele deitadinho, virar ele de lado, e esfregar bem as costas dele, dar leves tapinhas. Não é tapão grande para deixar o menino roxo, não. É fazer estimulação dolorosa entre aspas, tá? É Porque pra aí ver se vai ele fazer. chora, alguma coisa também, só pra. Exatamente, porque vocês sabem, né? Grande parte do choro dele é porque o pulmão dele está expandindo e recebendo ar. Aí isso causa com que o bebê ele também é um dos motivos que causam a choradeira da criança, que está doendo também, E lembra no entendeu? começo que o Matheus falou que 10% resolve nesse passo? Os 10% daqueles que vai chegar a complicar já se resolve nesses primeiros passos iniciais. Ou inicia um pouco a VPP e já resolve, mas geralmente nesses passos iniciais ele já resolve. Aí chega aqueles 1% que chega a entubar, chega a ser complicado. Mas é bom vocês saberem desses passos. Exatamente. Aí, após isso aqui, lembrar, o mnemônico pode sim por ali. Prover calor, secar, posicionar, aspirar, estimular. Avaliação da frequência cardíaca. Ah, Após gente, 30 lembra segundos. que. Só te intrometendo de novo. Esses passos iniciais, o PSPA, vocês têm que fazer em 30 segundos, entendeu? Só intrometendo. Vocês têm que fazer o mais rápido possível. Crampeou imediato o cordão e fez os passos iniciais em 30 segundos. Então tem que ser uma coisa bem rápida. Fez isso em 30 segundos, vocês vão para avaliar a frequência cardíaca dele. Se tiver maior que 100 batimentos por minuto, com respiração regular, contato pele a pele, observar e O2 se necessário. Isso tudo vocês vão fazer em 6 segundos, tá? E se tiver abaixo de 100 e respiração irregular, aí vai iniciar o VPP com a Só te, máscara intro... facial. Só te intrometendo, Matheus. Por que tem que ser em 6 segundos? Porque, igual, como tem que ser uma coisa rápida, esses 6 você vai contar a frequência dele. Em 6 segundos. Aí você vai multiplicar por 10, que vai dar mais ou menos essa frequência cardíaca, entendeu? Só te. E outra coisa também, o oxímetro tem que estar na mãozinha direita, tá? Na mãozinha direita dele. Conseguiram entender essa parte? Avisando E, aí, Túlio. uhum, entenderam. O Leandro falou que tem que sempre reavaliar em 30 segundos. Isso é verdade, Leandro. Toda hora tem que ficar reavaliando cada 30 segundos. Já chegaram nisso aí, calma aí, Léo. Aí, vamos lá. Só para complementar aqui. O paciente ficou com a frequência respiratória. Ele ficou com frequência respiratória irregular ainda. Ficou com o batimento abaixo de 100, vocês vai para VPP, entendeu? Se esses resultados foi um desses daqui. Qualquer um já vai para o próximo passo, que seria VPP.
Foi, pode ir, dar sequência. Ventilação com pressão positiva é VPP. Prematuro, 30%, concentração de oxigênio com menor de 34 semanas. A termo, 21%, 34 semanas ou mais em ambiente, que é a FiO2, né? Aqui está explicando direitinho. Menor que 34 semanas, 30%, maior ou igual que 34 semanas, a FiO2 é 21% ar ambiente. O que é que a gente vai fazer depois? A gente vai fazer o monitoramento. Isso é muito rápido, tá, gente? A gente tá falando devagar aqui, mas isso é tudo muito rápido. Monitoramento, a gente vai ver a saturação pré-ductal dele. A gente vai avaliar no monitor cardíaco a oximetria de pulso no membro superior direito, ou seja, a mãozinha dele direita. Até 5 minutos, se tiver saturando 70%, 80%. A segunda vez a gente vai e monitora de 5 a 10 minutos, tem que estar entre 80 e 90. Na terceira vez, mais de 10 minutos, você tem que estar saturando até 95 para cima. O objetivo é deixar até maior do que 100% e com a respiração regular. Feito tudo isso daqui, volta para cá, para corrigir a técnica. Se não tiver com o batimento cardíaco menor que não tiver o batimento cardíaco maior que 60, 100 batimentos cardíacos por minuto, a gente volta para a concentração de oxigênio, para o FiO2. Deixa em 30%, aí volta de novo, se for a termo, 21%. Passou-se isso, aí, Matheus, né, só para fazer um mapa mental de como tá por enquanto. Ó, primeira coisa, vocês vão fazer as 3 perguntas: gestação a termo, respiração ou chorando e o tônus. Se sim, cuidado com a mãe. Se não, vocês fazem o passo inicial, PSPA. Não melhorou com PSPA? Se melhorou, acompanhamento com a mãe. Se não melhorou, se ele continua irregular, vocês fazem a primeira VPP e colocam em monitorização. Se não melhorou ainda, vocês corrigem a técnica do VPP novamente e reavalia novamente. Lembrando que todas as reavaliações é em 30 segundos. Vocês vão testar o VPP por 30 segundos e vão reavaliar por 6. Aí vocês vão fazendo isso, entendeu? Vocês reavaliam 2 vezes o VPP. Se não deu, aí vocês passam para intubação. Por isso que eu mostrei aqui, ó, fez o VPP, avalia a saturação, não deu certo, tá abaixo de 100, VPP de novo. Entenderam? Isso, né? Exatamente. Daí, quando que a gente vai fazer a intubação orotraqueal? Após o segundo ciclo de VPP, se ele não tiver resposta. Se a VPP não tiver efetiva, se a massagem cardíaca não for efetiva também, se tiver hérnia diafragmática com o VPP. A cânula por peso. Isso aqui eu acho que eles não vão cobrar não, né, Túlio? Mas é bom saber. Às vezes eles colocam o gel, mas aqui eu coloquei, a gente colocou para vocês saberem que na últimas provas eles colocaram, qual gel que vocês têm que escolher. Então não sabe se eles podem colocar. Mas se eles colocar menor de 28 semanas, que seria um prematuro extremo, digamos assim, seria 1000, até menor que 1000, de 2,5 milímetros, desculpa. O gel com 2,5, aí se for menor de 28 a 34 semanas, gel com 3, entendeu? Vai aumentando meio e meio. Sim, vai aumentando meio e meio. E outra, você também tem que se ligar no peso do paciente. Menor de 28 semanas, geralmente ele tem menos de 1 quilo. Entre 28 a 34 semanas, ele tem entre 1 a 2 quilos, geralmente. Então, vocês podem usar um tubo um pouquinho maior, de 3 milímetros. Se ele tiver entre 34 e 38 semanas,
ele vai ser um de 3,5. E se ele for maior que 38 semanas, geralmente vai ser um de 4 milímetros, 4 milímetros, entendeu? Entenderam essa parte? É só vocês lembrar. É de 28 a 38 semanas. Menor que 28, 2,5. 28 a 34, 3. 34 a 38, 3,5. 38, 4. A massagem cardíaca, se o paciente tiver com frequência cardíaca menor que 60%, 60 batimentos por minuto, após 30 segundos da VPP, aí que você vai fazer. A técnica, você pega os 2 polegares no terço inferior do externo. Aqui na foto, aqui ela tá meio estragada, mas não, imagina aí. Deixa eu ver aqui. O bebê tá aqui. Vocês vão colocar o dedo no externo e vão realizar 3 compressões e uma ventilação. 3 compressões e uma ventilação. Reavaliar após 60 segundos. Não deu certo? A adrenalina. A adrenalina, se a frequência cardíaca dele não tiver subido, não tiver no normal. O nosso objetivo aqui na massagem cardíaca é fazer com que ele fique volte para suba a frequência cardíaca dele pelo menos até 100 batimentos por minuto. Fez isso, se não conseguiu, a frequência cardíaca dele ainda continua em 60 após 2 ciclos de massagem cardíaca no RN. Aí você faz adrenalina via umbilical, dose 0,01 miligrama quilo peso, tá? Então, lembrar, massagem cardíaca, você faz 2 ciclos, técnica, os 2 polegares no terço inferior do externo, 3 compressões, uma ventilação. Reavalia. Aí, não foi, de novo. 3 vezes, uma ventilação. Sim, agora pode ser usada a parte da palma da mão também. A parte de baixo aqui pode fazer também. Essa partezinha aqui também pode ser. Vai de você. Eu, Matheus, prefiro com polegar. Porque eu não consigo, aqui eu tenho medo de botar muita força e não perceber. É um RN, minha gente. Pode, só que eu prefiro colocar com polegar. O polegar você tem um controle de força maior. Aqui com a mão, se você fizer um esforçozinho a mais para você quebrar uma costela, quebrar o externo dele, é muito fácil. Então, fez 2 ciclos, não deu certo, o que é que você vai fazer? Adrenalina em dose na via umbilical, 0,01 kg. E aqui está o ciclo que você tem que fazer. Você vai avaliar, depois você vai fazer o PSPA, que é o mnemônico do Turing. Pode pôr ali. Pode pôr ali. Prover, secar, posicionar, aspirar e estimular. Querendo ou não entra. Leandro, assim, a profundidade, a gente sabe que ele é 3 centímetros. Só que lá na hora, cara, tu não vai estar com a régua aqui do lado e vai ver. Mas para a prova é bom falar. Numa profundidade de 3 centímetros. Exatamente. Na prova. Sim, verbaliza. Estou fazendo. No terço inferior do externo, com apertando meus dedos a aproximadamente 3 centímetros de profundidade. E volta apertando 3 centímetros de profundidade e deixando o tórax voltar à posição normal. Lembra sempre falar certinho. Isso. Aí vocês falam.
Se após 2 ciclos eu não conseguir o esperado, eu aplico adrenalina, se tiver com a frequência cardíaca menor que 60, na via umbilical, a dose da adrenalina 0,01 miligrama peso quilo. Então, aí vocês fazem isso. Aí Ah, tem, gente, uma coisa. é, a gente entubou o paciente. Quando vai fazer a extubação do paciente? É quando o paciente teve uma boa resposta de frequência, está saturando bem, já teve uma quando ele já tá, resposta. Aí quando ele você já pode tá fazer a melhor. extubação. Uhum. Quando ele Aí já você tiver com a faz. frequência maior do que 100. Uhum. Não esquece, não. Fez a extubação, mantém ele em ventilação com pressão positiva por mais um tempo, entendeu? E fica reavaliando. Só pra. É que nem no meu internato. Aconteceu de fazer uma reanimação. A professora, ela pegou e falou assim, ó, em reanimação você não tira o olho do recém-nascido. Qualquer alteração você tem que estar de olho e tem que estar sempre monitorando com um relógio gigantesco, nem que seja um relógio gigantesco na sua frente, para você ter tudo monitorado e ter sempre alguém que sabe fazer também, para poder ter um auxílio e também te acalmar ali na hora, porque quando você está fazendo a reanimação, os ânimos ficam à flor da pele, principalmente do médico, da pediatra ou do pediatra. Então, ter alguém para ajudar é muito bom que tenha, mas se não é você sozinho, é você, sua experiência e Deus. E aqui, a avaliação, aqui vai ser o ciclo, né, da reanimação. Você vai avaliar o neonato, vai ver, vai fazer aquelas 3 perguntinhas, a fazer as 3 perguntinhas, aí você vai para o PSPA, isso aqui você vai fazer em 30 segundos, o VPP com foco maior para alcançar uma frequência cardíaca maior que 100, VPP se tiver com a frequência cardíaca menor que 100, e depois, se precisar fazer a reanimação neonatal, as compressões mais adrenalina se tiver menor que 60 batimentos por minuto, a frequência cardíaca, tá? A da reanimação interrupção de reanimação, a sistolia aos 10 minutos de vida. Aí sim você interrompe e não tem mais o que fazer. Bom, gente, é isso. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma parte, que repete? É isso que eu ia perguntar, porque eu acho que já tá no cronômetrozinho, né? Matheus, será que eu mostro o spoiler pra eles? Eu acho Que tá que eles pra estão vir? merecendo. Acho que tá merecendo. Quem ficou até agora merece. Trazer um leve spoiler. O Dani tá querendo saber. Que tá pra vir. Ainda não tá pronta 100%, mas mostrar rápido, né? De uma forma que é bem fácil mesmo de. Tá A aparecendo pra vocês? Débora. A Débora. Não, tá espelhando ainda não. Oxi, pra mim aqui é. Oxi, pra mim travou então. O pessoal tá Quer curioso. que eu mostre? Pode ser, o meu. Ah, é Não, aqui, mas. gato. Eu vou só passando rápido assim. Pra mim travou tudo. É, eu tenho que trocar de computador urgente. Vou mostrar aqui. Nossa, meu computador Deixa eu abrir tá. aqui, deixa eu abrir. Sério. Ó, não foi dessa vez que eu vou conseguir mostrar. Nossa, Não, travou. gente, mas eu tô aqui pra salvar vocês. Eu tô aqui pra salvar. Ainda não.
Tá em processo de fazer, mas é uma forma que vocês vão conseguir estudar o procedimento em 2 minutos. Sem brincadeira. Em 2 minutos Gente, vocês vão conseguir é, é revisar. uma, é uma, é uma folha branca? É uma Tá folha aparecendo, branca, será? tá aparecendo pra vocês? Tá, acho que tá aparecendo. Tá aparecendo, né? É uma folha branca pra vocês, gente. Que pra mim travou tudo. Calma. É porque a gente tá fazendo ainda. Tem coisinhas que estão por vir, entendeu? Tem coisas aí que vão aparecer pra vocês Nossa, pra mim travou daqui a um tudo. tempo, sabe? Aí depois, quem tiver na segunda fase vai pegar o jeito mais rápido. Ah, não vai conseguir gravar. Tô querendo gravar, Túlio. Não, não tá apare... Não, sem brincadeira, pra mim tá tudo travado. Atualiza, Túlio. Atualiza, Túlio. Atualiza. Atualiza. Ó. Tá, eu tô recarregando a página. Acho que já tá bom, né? Cadê o Túlio? Já deu, Voltei. né, Túlio? Acho que já tá Já. bom, né? Uhum. É, pra mim tá só aparecendo. Ah, Acho que tu já tá espelhando, Matheus? tava espelhando, né? Acho que já tá bom, já Já. deu muito spoiler. Senão esse povinho fica muito. Tu só mostrou o de reanimação? Ou mostrou É tudo? coisa boa, é coisa boa. Eu tenho aqui o de reanimação aberto, se quiser. Nossa, meu computador tá travando. Mas tá para chegar. Em breve. Sem brincadeira, vocês conseguem revisar os temas em 2 minutos, procedimento. É só a primeira vez que você lê, você vai conseguir revisar em 2 minutos. Eu quero lançar logo, mas falta fazer alguns Ó, ajustes. reanimação neonatal. Tem quanto tempo? Olha aí, Túlio. Pra me Tem, ativar o 2x aqui. tem 1 minuto mais ou menos. Olha. Ó, avaliação imediata. RN nasceu. 3 perguntas que você tem que fazer rápido. RN, ela é a termo, 37 a 41 semanas. Tá com bom tônus? Tem bom tônus muscular? Respira ou chora? Tá aqui, ó. Se sim, cuidado de rotina. Se não, iniciar a reanimação. Passos iniciais da reanimação, até 30 segundos. Mnemônico, PSPA. Mnemônico, pode sim por ali. Prover calor e aquecer. Posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas e estimular a respiração. Avaliar a frequência cardíaca. Após 30 segundos, avaliar a frequência cardíaca. O objetivo é maior que 100 batimentos por minuto. Respiração regular e avaliar por 6 segundos. Conduta baseada, frequência cardíaca 100% batimentos por minuto, respiração regular, levar para o contato pele a pele, observar o oxigênio se necessário. Ventilação com pressão positiva, se o paciente tiver com menor que 100 e respiração irregular. Aí inicia a ventilação com pressão positiva com a máscara facial, menor que 34 Ô, gente, semanas, eu vai não para. envio, só intrometendo, eu não envio porque ainda tem bastante erro, entendeu? Ainda eu tô corrigindo todos os erros, tudo. Ainda não é um material que tá. Esse daqui eu quero entregar 100%. 100% mesmo. Esse aqui a gente quer entregar ele 100% sem erro e sem nenhuma. Como é que Uhum. fala? Sem nenhum. Que esteja desatualizado. Uhum. E acabou.
Vixe, acabou.